Olá pessoal, nós vamos estudar o tema da Era Vargas em dois vídeos. A primeira parte nós vamos abordar de 1930 a 37 e a segunda parte desse vídeo nós vamos tratar do Estado Novo, que vai de 37 até 45. A Era Vargas foi um dos períodos mais importantes da história do Brasil e especialmente do Brasil, claro, republicano, né? Porque muitas transformações, muitas modificações no país aconteceram nesse período em que Getúlio Vargas governou. Então nós vamos entrar dando uma olhada aqui, né, nos períodos da Era Vargas. Então, tradicionalmente, eles são divididos da seguinte forma. Nós temos o período provisório, que é um período que Getúlio Vargas, após a Revolução de 30, que o colocou no poder. Vejam, Getúlio não assumiu como presidente através da vitória de uma eleição. Na verdade, ele assumiu como presidente do Brasil a partir de uma revolução armada, que é a Revolução de 1930, que pôs fim à República Velha e levou Getúlio Vargas ao poder em 1930. É bom a gente lembrar que nessa revolução haviam dois projetos bem diferentes para o Brasil. Um projeto agrário, que era a sequência daquele projeto das oligarquias paulistas, né, das oligarquias agrárias que vinha da República Velha, e um projeto urbano industrial aqui representado pelo Getúlio Vargas. Haviam então dois candidatos, principalmente, né, a eleição de 1929 ela se polarizou, com Júlio Prestes, de um lado, representando esses interesses das oligarquias paulistas, do setor agrário, cafeicultor, e do outro lado a Aliança Liberal, formada por Rio Grande do Sul, Paraíba e Minas Gerais, e cujo candidato daí sai o Getúlio Vargas. Tá? Nessas eleições, o candidato vitorioso foi o Júlio Prestes, mas há toda uma reação dos setores que apoiavam Getúlio Vargas, né, considerando-se que a eleição que havia dado vitória a Júlio Prestes teria sido, então, segundo os argumentos desses opositores, a eleição vencida por Júlio Prestes foi de forma fraudulenta, o que então justificaria uma reação desses setores que haviam perdido a eleição, sobretudo no caso aqui da Aliança Liberal, e que, a partir daí, com o apoio dos setores militares, Getúlio termina se tornando o chefe de uma revolução armada, né, que vai depor o então presidente Washington Luiz e vai colocar Getúlio no poder, como presidente da República. Então, Getúlio assume em 1930 através de uma revolução armada, mas ele assume provisoriamente, porque a ideia seria, a partir daí, propor, né, abrir espaço para uma nova eleição. Então, por isso esse período é chamado provisório. Depois nós temos eleições em 34, que garantem a permanência de Getúlio no poder, e aí nós temos então um novo período aqui do Getúlio, que é o chamado período constitucional. De 34 a 37, Getúlio já está governando o Brasil agora com base numa Constituição Federal, tá? Com base legal. E depois nós temos aqui um novo golpe aí de Getúlio, tá? Para se manter no poder em 37,
e aí é o período em que ele vai governar de forma, aí sim, de fato, totalmente ditatorial, né? Que é o chamado período do Estado Novo, que aí é o período da ditadura do Vargas. Embora é importante a gente considerar que ao longo da República Velha, ou melhor, da República da Era Vargas, né? Desde o período provisório até o Estado Novo, todo esse período de 15 anos, Getúlio governou de forma autoritária. Tá? De forma autoritária. Então, quer dizer, a era Vargas não pode ser considerada um período de jeito nenhum, um período democrático. Tá? Bom, a era Vargas, então, ela vai de 30 a 45. Antes da era Vargas, nós temos o período da República Velha, e depois da era Vargas, quando Getúlio é tirado do poder em 45, nós temos aí um novo período democrático. Né? Aí nós temos talvez um novo não, né? Mas assim, de fato um período democrático na história do Brasil. Talvez o primeiro período democrático, né? Da história do Brasil, a partir de 46 até 64, um período curto aí. E de fato ali o Brasil viveu a expressão de uma democracia. Até Getúlio, até 45, a gente não pode dizer que o Brasil teve democracia, tá? Nem na República Velha, nem na Era Vargas. De fato, o Brasil não viveu uma democracia. Ele vai começar a viver aqui, nesse período democrático mesmo, né? A partir da tirada de Getúlio do poder em 45. Pois bem, então vamos entrar no período provisório, né? Nós temos aqui, então, nesse período, alguns pontos iniciais, porque ele começa uma modernização conservadora, começa a modernizar o Brasil, mas de uma forma conservadora, de uma forma autoritária. Né? Então, tornou-se o crescimento, né, urbano e industrial um processo irreversível. O que significa isso? Né? Que com Getúlio Vargas, nós vamos ter um estímulo ao desenvolvimento industrial no Brasil, nós vamos ter uma política industrial no país, já tardiamente, e nós teremos com isso também o estímulo ao crescimento urbano, ou seja, o melhoramento urbano, melhoramento das cidades. O outro aspecto, o Brasil ele vai se modernizar, obviamente para os padrões da época, dos anos 30, né? E vai investir no crescimento da classe operária, na classe urbana, né? Porque a classe operária, a classe dos trabalhadores das fábricas. Então havia todo um estímulo por parte do governo, né? Para o desenvolvimento do setor industrial no país. É bom a gente lembrar que o Brasil ainda nesse período era um país profundamente rural, né? Ainda centrado no setor terciário, né? No setor rural, ainda o café ainda tinha uma importância muito grande na economia do país, embora ele tenha uma crise também nesse período. Então vai se ampliar o direito ao voto, a participação da mulher na sociedade, na política, vai se produzir avanços na legislação trabalhista, né, coisa que antes, aí no período da República Velha, então não haviam direitos trabalhistas no Brasil, e agora isso vai avançar bastante com o Getúlio. Tá? Algumas características gerais, então, da era Vargas: nós vamos ter o governo do Getúlio, um governo muito centralizado nas suas decisões, portanto, um governo bastante autoritário. Né? O Getúlio era um homem que tinha uma capacidade, né, de articular politicamente vários setores em torno dos seus projetos. Então, ele dialogava, ele negociava, né, aquela velha política do vamos entregar os anéis para não precisar perder os dedos. Então havia uma grande articulação,
mas sempre de forma conservadora, sempre centralizada na figura do Getúlio, sempre com um teor bastante autoritário do chefe do Poder Executivo Federal. Havia também, como características desse período, uma modernização, como a gente já falou e vamos falar mais, uma modernização, uma industrialização do Brasil e uma política nacionalista, uma política de valorização, das riquezas, do potencial do próprio país, tanto potencial humano, tanto dos trabalhadores, quanto dos recursos naturais da indústria nacional do próprio país, o que significa dizer que o governo Vargas, nesse período em que governou, ele está centralizado em 3 pontos fundamentais. Um deles é a questão da industrialização, outro é a questão do nacionalismo e o outro é a questão do trabalhismo. Então, desenvolvimentismo, industrialização, mas com um apelo nacionalista de valorização dos aspectos da nacionalidade do próprio país, da identidade, da cultura do próprio país, na constituição de uma identidade do próprio país, como a gente vai ver ainda no vídeo sobre o Estado Novo, e também no trabalhismo, num forte apelo trabalhista, mas num trabalhismo que controlava o trabalhador, que controlava os sindicatos, que oferecia um conjunto de leis que amparavam o trabalhador, mas com o propósito de conquistar esse trabalhador para os projetos e o conjunto da política do próprio Getúlio. Então, não era assim, não era porque o Getúlio era uma pessoa boa, inclusive até chegou a ser apelidado de pai dos pobres, que ele vai aplicar uma legislação, ele vai fortalecer uma política trabalhista no Brasil. Ele vai fazer isso porque ele quer conquistar o apoio do trabalhador. E, portanto, fecha aqui com o populismo, Ele se torna uma pessoa populista, uma política populista que vai exatamente fazer isso. Vai ter uma política voltada para um estado de bem-estar social, mas com a intenção sempre de conquistar as massas trabalhadoras e os vários segmentos da população para o próprio governo. Bom, então o primeiro período, o período provisório de 30 a 34, nós temos aí o início, já com autoritarismo do Getúlio, e aí ele vai se preocupar em apresentar, vai reduzir o poder daqueles grupos políticos dos estados, vai retirar governadores do poder nos estados e vai, com exceção aqui de Minas Gerais, e vai nomear interventores nos estados, ou seja, ele vai retirar aqueles governadores que comandavam os estados e vai nomear interventores para administrar os estados. Interventores eram homens, eram gestores, eram políticos que tinham a confiança do Getúlio, e que o Getúlio os colocou nesses estados exatamente para governar de uma forma mais autoritária, mais centralizada com a sua política. Ele vai dissolver o Congresso Nacional, vai dissolver o Congresso e vai, portanto, reduzir a autonomia do poder legislativo, tanto dos estados quanto do município e, inclusive, do poder judiciário. Ou seja, a ideia é enfraquecer os demais poderes e fortalecer o poder executivo, uma característica típica do autoritarismo. Centralizou todas as decisões sobre a política
agrícola, industrial, né, a economia do país, o comércio, enfim. Tudo isso vai estar centralizado no governo federal, tá? O que vai fazer com que, portanto, o Getúlio, já desde o início, né, demonstre a sua forma, né, autoritária de governar, inclusive intervindo nos sindicatos também para manter um controle sobre os trabalhadores e evitar greves. Bom, mas aí em 32 nós temos uma reação daqueles grupos, daquelas oligarquias paulistas, agrárias, né, que haviam sido derrotadas lá na Revolução de 1930. E agora, em 32, São Paulo pega as armas e faz a sua revolução para tentar tirar o Getúlio Vargas do poder. É a chamada Revolução Constitucionalista de 32. Porque essa revolução, ou essa contra-revolução, né, ela também defendia que se fizesse uma nova Constituição para o Brasil, certo? Porque a Constituição que estava em vigor ainda era a Constituição de 1891. Então, os setores políticos e empresariais paulistas reivindicavam, né, essa nova Constituição e também, a partir daí, né, a união do Partido Republicano, né, e do Partido Democrático vão se opor ao interventor, aquele gestor que havia sido nomeado por Getúlio Vargas para administrar, para governar São Paulo. Então, vai desencadear toda uma reação armada, né, contrária ao governo do Getúlio. Né? Os paulistas não aceitam o interventor e, a partir daí, pega-se as armas e começa, de fato, uma revolução armada, né? Terrível nesse período aí de 32. Né? Há, inclusive, várias manifestações, e uma delas, os 4 estudantes morrem, né? Essas manifestações elas ocorriam contra o governo federal, né, em São Paulo, e nessas manifestações, uma delas, 4 estudantes, né, um chamado Miragaia Martins Drauzio de Camargo, eles são mortos pela polícia. Tá? Eles estavam reivindicando contra o governo do Getúlio, né, e a polícia reage, então, a favor do governo, né, governo federal, na ideia de manter a ordem, né? E esses 4 estudantes são mortos. Então se cria num movimento, né, com uma sigla MMDC, que era a sigla no nome desses estudantes aí, né? E o movimento de 32 ele vai ter essa homenagem aí, né? Vai fazer essa homenagem a esses estudantes mortos, né? E aí nós vamos ter, então, uma guerra, verdadeiramente uma guerra civil aí no Brasil. Né? O São Paulo termina sendo bloqueado, né? O estado de São Paulo. Ele vai usar suas próprias forças, né, militares para reagir. Milhares de paulistanos, né, ou paulistas, de uma forma geral, né, do estado, né, de São Paulo, eles se tornam voluntários, né, para lutar contra o governo Vargas. As indústrias paulistas passam a produzir armamento, né, uniforme, alimento, enfim. Há uma verdadeira guerra civil no Brasil nesse período, né? Mas São Paulo termina sendo derrotado pelas forças do governo federal. Tá? E a Revolução de 32 ela termina sendo derrotada. Tá? E apesar de derrotar os paulistas nesta revolução, né, o governo Vargas ele termina atendendo algumas reivindicações desta revolução. Uma delas é a ideia de se fazer uma nova Constituição Federal. E Getúlio vai instaurar, então, essa Assembleia Nacional Constituinte para fazer uma nova Constituição Federal e eleger um novo presidente.
para o país, que era o que defendiam os paulistas. Tá? Mas as eleições de 32, né, elas vão também, aliás, eleições não, elas vão, em 32 nós temos um novo código eleitoral, que isso aí é importante, tá? Nesse mesmo período, nós vamos ter aí a base daquilo, né, que vai ser o novo código, as novas regras, né, eleitorais, tá? E nesse novo código, nós vamos ter então o progresso dessa legislação que vai o quê? Vai dar direito ao voto secreto, o voto secreto, protegendo o eleitor, claro, das pressões dos fazendeiros, que era aquilo que acontecia lá na República Velha, né, do voto a cabresto. Então o voto agora passa a ser secreto. A justiça eleitoral ela vai ser criada, né? Vai ser criada, então os juízes, né? Vai ser criado juízes especiais para acompanhar, para organizar, para fiscalizar todo o processo eleitoral no Brasil. E pela primeira vez a mulher passa a ter o direito de votar no Brasil. Tá? Então essas novas regras. A vida operária também vai ser estimulada, né? Porque a gente tem aí em 1930 cerca de 25% então da população brasileira ela vivia na cidade apenas, né? Apenas isso. Dessas cidades, né, principais, principalmente cidades maiores, né? E isto vai aumentar, né? A política desenvolvimentista de Getúlio vai trazer, né, vai estimular um êxodo rural, ou seja, na medida em que se estimula o crescimento das fábricas, né, o desenvolvimento de uma política industrial no meio urbano, o que isso vai fazer? Vai atrair mão de obra que estava morando no campo e que agora vai sair do campo na expectativa de ganhar mais, de arrumar um emprego melhor na cidade, trabalhando nas fábricas, etc. E isto vai estimular um êxodo rural, né? A saída das pessoas do campo para morar na cidade e a população das cidades ela vai aumentar. Então, isto vai fortalecendo, vai aumentando também, né, a classe operária, principalmente das cidades maiores como São Paulo e Rio de Janeiro. Só que, claro, né, essas populações, essas pessoas estão saindo do Nordeste, estão saindo do campo, estão vindo para São Paulo, estão vindo para o Rio de Janeiro, mas elas não tinham garantia de emprego, né? Muitas dessas pessoas terminavam vendendo o que tinham no campo ou nas cidades do Nordeste, onde elas viviam, para conseguir recursos financeiros para tentar a vida em São Paulo, e chegavam em São Paulo e não conseguiam emprego. Né? Então, o que acontece? Não tinham mais condições de voltar para suas cidades de origem, não conseguiam emprego e terminavam aí morando, né, em regiões mais periféricas. Tá? Outros conseguiam emprego e trabalhavam longas horas de trabalho por dia, né? Porque ainda nesse momento nós não temos a legislação trabalhista. Tá? Então se trabalhava até 14 horas por dia, não havia aposentadoria, não tinha salário mínimo, ainda nos anos 30, 32, 33 não tem isso. Tá? E claro que como aumenta a vida operária, aumenta o setor industrial no país, também vai aumentar as lutas sindicais para defender o direito dos trabalhadores, apesar do autoritarismo do Getúlio. Então, a partir de 34, né, 1934, nós temos uma nova Constituição Federal,
E essa Constituição Federal, ela vai trazer, então, algumas ou várias mudanças para o Brasil. Então, ela vai reafirmar o sistema federativo no Brasil, onde cada estado passa a ter uma certa autonomia, né, em relação ao governo central. As eleições diretas para presidente, com mandato de 4 anos, então vai se definir isso como um regramento constitucional. A extinção do cargo de vice-presidente, então esse período, né, a gente não vai ter essa figura do vice-presidente, e a instituição da Justiça do Trabalho, vai se criar a Justiça do Trabalho, né, a criação também da Justiça Eleitoral, o voto passa a ser universal e secreto no Brasil, e a partir daí nós temos também a organização dos sindicatos dos trabalhadores que passam a ser permitido. Tá? Isso tudo vem com a Constituição de 34, certo? Dentro das regras eleitorais, ela vai confirmar aqueles preceitos lá do Código Eleitoral de 32, tá? Então as eleições elas passam a ser por meio do voto secreto, tá? As mulheres, então, ganham o direito constitucional de votar, assim como os analfabetos, mendigos, militares mais baixos, né, soldados, por exemplo. Esses aqui, é importante a gente lembrar, que esses ainda estavam com os seus direitos políticos negados. Tá? Então, assim, apesar de haver avanços, como o direito do voto feminino e do voto secreto, nós ainda não temos a possibilidade dos analfabetos e dos soldados, por exemplo, votarem nesse período. A criação da Justiça Eleitoral, e o dado aqui importante é que na Constituição de 34 vai aparecer os direitos trabalhistas no Brasil. A instituição do salário mínimo, a criação do salário mínimo, uma jornada de trabalho de 8 horas diária. Lembre que antes era mais que isso, era 14, chegava a 14 horas de trabalho por dia. A proibição do trabalho para menores de 14 anos, as férias anuais, férias remuneradas, a indenização por demissão sem justa causa e a questão da aposentadoria por tempo de contribuição. Então, veja, esse regramento, que dava agora os direitos aos trabalhadores vai ser uma modernização na legislação, vai ser algo extremamente importante para a classe trabalhadora, que agora vai ter a proteção dos direitos trabalhistas, e é natural que a partir daí os trabalhadores passassem a ver no Getúlio uma figura carismática, uma figura que foi o responsável por toda essa legislação trabalhista. E nesta mesma eleição de 34, nesta mesma Constituição de 34, essa mesma Assembleia de deputados, enfim, que vão organizar a própria Constituição de 34, se forma também uma Assembleia que vai dar posse, vai eleger Getúlio por meio do voto indireto e vai dar posse em Getúlio como um presidente eleito com base constitucional em 1934. Então, a partir daí é toda uma jogada, claro que aqui é uma jogada política para o Getúlio se manter no poder. Tá? E aí ele vai continuar no poder por mais um período agora. Agora é o período constitucional.
Ou seja, agora é o período que Getúlio vai começar a governar, né, com base numa Constituição. Porque antes ele estava governando apenas provisoriamente. E agora, com o apoio desta Constituição Federal, Getúlio vai governar aí então, né, o Brasil. E é um período ainda que o Brasil vai ter bastante conflito, né? O país vai estar dividido. Quando a gente pensa que o Brasil hoje está dividido, né, entre esquerda e direita, enfim, né, havia uma divisão política, haviam movimentos políticos também nesse período, né, de esquerda e de direita, que dividiam uma parcela também da população, pelo menos aquela parte da população que estava mais ligada às ideias, ao debate político que estava acontecendo no país. Então nós tínhamos aqui dois movimentos políticos, né? A Aliança Nacional Libertadora, que era um setor de esquerda, socialista, defendendo as ideias do socialismo, do comunismo, e um setor de direita ou de extrema direita, né, que era a Ação Integralista Brasileira, né, que era um grupo fascista que defendia a radicalização, né, das ações políticas com base no fascismo, né, italiano, e que depois vai desencadear, junto com o nazismo, a Segunda Guerra Mundial. Então, esses grupos eles tinham uma dimensão nacional, né, eram organizações que envolviam muitas pessoas, né, e eles refletiam, na verdade, aquele contexto que estava vivendo o mundo, né, dentro da geopolítica internacional, aonde o mundo estava dividido aí, né? Já havia uma divisão do mundo aí entre comunistas, né, e fascistas, né, que vai ser um movimento pré-Segunda Guerra Mundial. Aqui a gente vê então os dois principais líderes, né? O Plínio Salgado e o Luiz Carlos Prestes. Então, os principais líderes desses dois movimentos. E em 1935, nós vamos ter no Brasil uma tentativa desse grupo aqui, da ANL, da Aliança Nacional Libertadora, tá, com as ideias socialistas, de gerar uma revolta no Brasil, né, e tirar o Getúlio do poder. A intenção do Partido Comunista, né, era, digamos que, radicalizar essa oposição ao governo Vargas, tá, e desencadear uma revolta, uma revolução que pudesse tirar o Getúlio do poder. Na verdade, a ideia era que a ideia desses revoltosos, né, era que essa revolução pudesse espalhar pelo Brasil. Mas, na verdade, isso não aconteceu. A intentona comunista foi uma sequência de erros, né, ela não atingiu nem de perto, né, a ideia de se espalhar pelo Brasil. Os seus líderes, né, inclusive o Luiz Carlos Prestes, eles terminaram sendo descobertos pela polícia do governo Vargas, né, foram presos. Luiz Carlos Prestes, né, a sua esposa, até aquela que era também uma comunista que veio para o Brasil, né, junto com Prestes e tal, eles foram presos, tá? A Olga Benário, inclusive tem até um filme sobre isso, né? Um filme chamado Olga, que retrata um pouco esse período, né? E eles terminam sendo presos, tá?
A Olga Benário estava grávida já do Luiz Carlos Prestes. Ela foi presa também, né, porque ela não era brasileira, ela tinha uma ascendência judia. Ela veio para o Brasil para organizar, né, essa intentona, essa revolta, esse golpe para tirar o Vargas do poder. Mas a Olga termina, assim como Luiz Carlos Prestes, sendo descoberta e ela é presa e ela é deportada para a Alemanha nazista. Tá? E lá na Alemanha ela termina sendo, se sabe que na Alemanha nesse período, né, já estava aí sob o controle, né, dos nazistas. A Olga depois, né, do avançar aí do domínio nazista na Alemanha, a Olga vai parar num campo de concentração e vai ser morta, né? Ela vai para uma prisão, enfim, e vai terminar sendo morta numa câmara de gás. Vargas, então, vai aproveitar esse fato da intentona comunista, que não atingiu o seu propósito, tá? Que foi uma sucessão de erros, mas Getúlio, como era um político muito hábil, Getúlio vai terminar aproveitando esse fato, tá, desta intentona para também gerar um falso plano logo em seguida. Tá? Então a gente vê aqui, né, a intentona comunista, ó, Luiz Carlos Prestes e tal, né, os jornais da época noticiando o fato. E o Getúlio vai aproveitar esse evento da intentona comunista que não surtiu os objetivos, né, que os comunistas imaginavam, e o governo Getúlio vai criar um falso plano, né, um plano porque em 1937 teria eleição, né, para as eleições aí, né, para novo presidente. Em 1938 Getúlio deveria entregar o seu cargo, tá? E já estava próximo de terminar então seu mandato, e Getúlio tinha o projeto de permanecer como presidente do Brasil. E aí o que ele faz? Ele inventa um plano falso, obviamente, né? Um falso plano de que os comunistas estavam novamente tentando articular um golpe para derrubar ele do poder. E que nesse momento, então, né, era preciso de um governo forte para que o Brasil derrotasse o medo, né, derrotasse aquele projeto, né, comunista de tomar o poder no país. É claro que isso tudo era um plano criado pelo próprio governo do Vargas, né, que nesse momento não havia nenhum projeto, não havia nenhuma articulação dos comunistas para tomar o poder no país. Mas o Vargas aproveitou aquele evento lá atrás, que não havia dado certo, da intentona comunista, para agora ele criar o seu plano, né? E criar essa narrativa de que os comunistas estavam novamente tentando dar um golpe no país. E aí precisava-se de um governo forte, tá, para derrotar os comunistas. E é esse o argumento que ele vai usar para se manter no poder, tá, e não abrir para novas eleições. Então, em 1937, ele dá um golpe, né, em 10 de novembro, o Congresso foi cercado, então, por militares, sob a ordem do governo, né, decretava o fechamento do Congresso, e a partir daí, então, o governo iniciava um novo período, né, onde todos aqueles que fossem adversários do governo
eram presos, eram perseguidos, eram presos, né? É decretado um estado de emergência que dava poderes para as forças do próprio Estado, do próprio governo, né? Invadir casas, prender pessoas, opositores e etc. Né? Um verdadeiro horror. E a partir daí, então, nós temos o fim do período constitucional, né? E agora o início de uma nova fase da era Vargas, aí sim uma fase onde Getúlio mostrou toda a sua tendência autoritária, ditatorial para governar o país. Isto nós vamos desenvolver então no vídeo da Era Vargas, parte 2.